Olá, amigos internautas, beleza? Então, nessa videoaula iremos trabalhar conceitos fundamentais sobre fungos. Espero que gostem, é uma aula bacana, uma aula interessante, e esses organismos são extremamente importantes para nós. Então, primeiramente, tirem da cabeça a seguinte coisa, meus queridos alunos. Fungo não é planta, fungo não realiza fotossíntese, fungo é heterótrofo. Precisa buscar alimento no ambiente. Então, os fungos, diferentemente das plantas e das algas, né? Eles são heterótrofos, por absorção. A gente vai ver como que isso acontece. Depois eu vou mostrar para vocês, né, através de um microscópio, como que esses fungos aqui estão fazendo para obter energia, alimento desta pobre cebola. Então, os fungos são heterótrofos, por absorção. Tem fungos unicelulares e multicelulares. Outra coisa interessante, a principal substância de reserva do fungo é o glicogênio, né, encontrado também nos animais. Já nas plantas é o amido. Outra coisa mais interessante ainda, então a parede celular dos fungos é feita de quê? Quitina, encontrada nas carapaças de muitos invertebrados. Então, os fungos, de fato, estão mais voltados para o reino animal do que para o reino vegetal. Então, você, meu amigo, quando você vê um cogumelo ali, você não vai achar que é planta, não. Cuidado com ele. Ele pode produzir substâncias tóxicas, alucinógenas, e você ficar doidão. Ou então, bater as botas. Cuidado, respeite os fungos. Beleza? Então, vamos continuar a nossa aula. Esses organismos são importantíssimos para a natureza, porque são os principais decompositores da matéria orgânica. Eles, juntamente com as bactérias, eles pegam restos de seres vivos e decompõem, transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica, em sais minerais. E esses sais minerais, quem vão utilizar? Quem vai utilizar? As plantas, que vai pegar esses sais minerais do solo e realizar aquele importante processo que nós chamamos de fotossíntese. Beleza? Os fungos são formados por hifas, né? Então, as hifas são estruturas que formam os fungos, vou mostrar para vocês. E o conjunto de hifas nós chamamos de micélio. Então, o fungo ele tem aquela parte onde ele vai reproduzir, nós chamamos de corpo de frutificação, que normalmente no cogumelo, por exemplo, é aquele chapéu que você vê ali está localizado o corpo de frutificação, é onde vai produzir esporos para a reprodução do fungo. E tem aquela parte vegetativa, onde o fungo vai buscar alimento no ambiente, né? Ele vai buscar alimento. O fungo não tem boquinha, não. Ah, vou comer o alimento. Não. Ele tem um processo diferente. Ele libera enzimas naquele alimento, por exemplo, na laranja ou na cebola. Ele está liberando aqui, ó, né, enzimas aqui. E essas enzimas vão amolecer o alimento, vai fazer uma digestão extracorpórea, vamos dizer assim, né, fora do fungo. E esse fungo vai pegar aquele líquido que foi produzido através dessa digestão e vai absorver. Então, eles obtêm energia, nutrientes, por absorção. Tranquilo? Eu vou mostrar daqui a pouco isso aqui para vocês. Beleza? Quanto à classificação, os fungos podem ser divididos em 4 grupos básicos. Então, primeiramente, a gente tem aí os quitridiomicetos, que são fungos que produzem zoósporos, esporos com flagelos, né? Que estão muito bem adaptados ao ambiente aquático, rios, lagos, solo úmido. Então, a partir daí, esses organismos conseguem muito bem, esses esporos, né, produzidos por esses organismos, conseguem muito bem adaptar aquele ambiente, conseguem muito bem continuar o seu ciclo vital e formando novas estruturas. Então, os quitridiomicetos estão adaptados ao ambiente aquático, solo úmido, lagos, lagoas, enfim. Nós temos agora, a partir do momento que o fungo ganhou o ambiente terrestre, vamos dizer assim, né, foi uma etapa muito importante, a seleção natural que fez com que houvesse essa transformação. Então, os esporos perderam os seus flagelos
e conseguiram adaptar muito bem ao ambiente terrestre. Então nós temos agora então os zigomicetos. Eles produzem zigósporos, nós vamos ver agora, a partir do nosso experimento com o microscópio, mostrando que o bolor do pão, o bolor que dá em frutas, é um exemplo de zigomiceto. Nós temos também os ascomicetos, que produzem ascósporos, a gente vai ver também, vou mostrar a forma de reprodução desses organismos. E temos também os basidiomicetos, que são os fungos mais conhecidos, né? Os mais numerosos fazem parte dos ascomicetos. Já os mais conhecidos fazem parte dos basidiomicetos. Cogumelo, por exemplo, é um basidiomiceto. Orelha de pau, o shiitake, né? O champignon é um exemplo de basidiomicetos, onde tem um corpo de frutificação evidente ali, né? Aquele chapéuzinho ali do cogumelo é o corpo de frutificação. Enfim, então esses grupos são os principais grupos dos fungos. Agora, os deuteromicetos já não têm um valor taxonômico válido, então a gente já vai deixando de lado. Os principais autores nem consideram mais esses fungos como deuteromicetos. Alguns foram julgados para os ascomicetos e uma pouca quantidade, a minoria aí, para os basidiomicetos. Então vamos analisar agora os nossos queridos zigomicetos. O bolor do pão, o bolor da fruta. Vamos analisar agora a cebola. Tranquilo? Vamos olhar. Veja o vídeo. Então vamos dar uma olhada agora nos nossos queridos fungos utilizando um microscópio digital. Vamos lá. Então observem a cebola. Eu peguei uma cebola e coloquei ela em meio de cultura, vamos dizer assim, dentro de um pote. E ela produziu vários... Nela produziu não, né? Nela se instalou, na verdade, nesse substrato, se instalou vários fungos, vários zigomicetos. Observem, né? As hifas, olha que bacana. Essas estruturas branquinhas aí são as hifas. E na pontinha nós temos os esporângios, o local onde serão produzidos os esporos, as estruturas de reprodução desse importante e interessante fungo. Observe agora, de forma mais detalhada, como que esses esporângios são. Vou mostrar aqui, vou ampliar aqui a imagem para mostrar para vocês que bacana que esses organismos são. Então observem que essa estrutura pretinha, essa bolinha preta, nós temos aqui os esporângios desses organismos. Então é o local onde serão produzidos os esporos, que ao cair em substrato adequado, por exemplo, uma cebola, um pão, enfim, um fruto, esses organismos irão reproduzir, irão encontrar meios de perpetuar a espécie. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos tentar aumentar para ficar mais detalhada ainda a imagem. Eu acho que vai ser bem interessante. Então, olha que bacana esses nossos queridos fungos. É uma maravilha, né? Olha as hifas, ó. Lembrando que essas hifas, quando elas se juntam, né, o conjunto de hifas, são chamadas de micélio. E aqui nós temos o esporângio, onde está cheio de esporos. No caso, os zigósporos, que são os esporos relacionados a esse tipo de fungo, esse tipo de organismo. Tranquilo? Então vou procurar colocar também os outros tipos, pelo menos os ascomicetos. Vou ver se eu consigo algum para a gente mostrar de forma detalhada esses importantes decompositores. Então aquele pãozinho que você deixa na geladeira ou em cima da mesa, ele vai ficar cheio de bolor, cheio de zigomicetos. Então essa cebolinha, por exemplo, ficou repleta desses organismos. Então vamos falar da importância econômica dos fungos. Então alguns fungos podem ser utilizados na produção de queijos, por exemplo, o Roquefort, o Camembert. Alguns fungos são utilizados na culinária, como
aquele fungo que você encontra no supermercado, né, o champignon. Alguns fungos, os fungos unicelulares, né, as leveduras, são utilizados para a produção de vinho, de cerveja, na fermentação, né, a fermentação alcoólica. Então esses fungos são utilizados para produzir álcool, naquele processo onde vai fazer o vinho, vai fazer a cerveja. A gente vai ver muito bem isso aí daqui a pouco. Alguns fungos também são utilizados na produção de bolo e de pães. Então aquele fermento que a vovó coloca na massa do pão ou do bolo é um fermento biológico, por isso que ele se chama fermento biológico, porque ele é feito de organismos. Esses fungos, como que eles fazem? Qual que é o processo dessa fermentação? Então existem fungos que vivem muito bem na presença de oxigênio. Tem outros fungos que são anaeróbios facultativos, ou seja, eles, na ausência de oxigênio, eles fazem fermentação como rota metabólica. Então eles utilizam a fermentação para produzir energia. Então esses fungos fazem isso, né, no processo ali do pãozinho, do bolinho ali. Então quando você coloca o fermento biológico na massa do pão ou do bolo e leva ao forno, esses fungos vão pegar aquele açúcar que você colocou ali na massa e vão fazer fermentação. E nessa fermentação vai ser produzido o álcool e o dióxido de carbono, o gás carbônico, o CO2. Né? Então esse CO2 vai ficar armazenado ali na massa do pão ou do bolo, é o que vai fazer a massa crescer. Então enquanto o dióxido de carbono está sendo produzido ali, a massa vai crescendo. Né? Porque esse gás vai ficando aprisionado naquela massa. Então essa massa tem que ser rica em glúten, para que o gás não escape facilmente, para ele ficar preso ali e a massa ir crescendo. Né? Então ela cresce devido ao fato de que o gás carbônico fica aprisionado dentro da massa. Tanto é que quando você quebra o bolo, assim, você vê várias câmaras, várias bolinhas dentro do bolo, e essas bolinhas as câmaras onde o gás carbônico ficou aprisionado no momento da preparação do bolo ali. E o álcool? A gente falou que é uma fermentação alcoólica, então tem que ter produzido o álcool, né? Esse álcool é uma quantidade mínima, mais ou menos 0,5%. Então, enquanto a massa está sendo assada, enquanto o bolo está assando, esse álcool vai evaporando. A quantidade é pequena, é 0,5%, então é pequenininha, né, a quantidade. Não dá para ficar chapado, comer o bolo e ficar embriagado, não. Então, ele evapora no momento, né, da preparação do alimento ali, do bolo e do pão, que dá aquele cheiro característico, aquele cheiro, né, até agradável ali no momento que o pão está assando. Tranquilo? Os fungos também podem ser utilizados para produzir medicamentos, por exemplo, antibiótico. Né? Então, Alexander Fleming, grande Alexander Fleming, ele conseguiu elucidar esse fato aí, cuidar da nossa saúde. Né? Ele criou o primeiro antibiótico, que nós chamamos de penicilina. Então ele estava lá no laboratório dele, trabalhando com uma cultura de bactérias, com uma cepa que a gente fala, né? A gente chama de cepa, bactérias, e ali ele viu que no meio daquela cepa, daquela cultura, estava instalado uma coisa diferente, uns organismos diferentes, que ao analisar, ele viu que esses organismos, que eram fungos, estavam competindo, fungos unicelulares, né? Estavam competindo com as bactérias que estavam ali, competindo por alimento, que aquelas bactérias estavam numa placa, a gente chama de placa de Petri, né? E aqueles fungos vieram, né, os esporos vieram pelo ar e contaminaram aquela placa e começaram a alimentar daquele agar que estava ali, provavelmente o agar, né, uma substância de nutrição que Fleming utilizava para fazer as culturas de bactérias. Então aqueles fungos começaram a competir com aquelas bactérias e a matar as bactérias. E a partir daí Fleming extraiu o Penicillium notatum, que é a espécie do fungo que estava presente ali, e a partir daí ele começou a produzir, né, antibióticos. E, inclusive esse medicamento tem que ser muito bem controlado, tem que ter cuidado, né, para tomar os antibióticos, porque eles podem selecionar bactérias resistentes. Então cuidado
quando o médico falar em antibiótico. Faça o tratamento certinho, porque senão você vai ter sérios problemas. Tranquilo? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre doenças causadas por fungos e tipos de reprodução. Há uma coisa interessante também. O maior organismo do mundo é um fungo. Tranquilo? Fungo, cara. Então esse fungo ele é encontrado no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Ele tem aproximadamente 9 quilômetros, né? Pensa bem, 9 quilômetros, cara. O micélio dele é muito grande, né? Então esse organismo é um organismo até antigo, mais ou menos 2.400 anos, 2.500 anos. Então é o maior organismo da Terra. Então respeitem os fungos, eles são muito importantes. Então vamos continuar na próxima aula falando de tipos de reprodução de fungos. Tranquilo? Um grande abraço. Fiquem com Deus.